E no próximo bloco, vamos continuar conversando com o Dr. Sebastião Martin, ginecologista, pós-graduado em nutrição, pós-graduado em ciências da obesidade e sarcopenia. Curta os nossos vídeos no YouTube, siga-nos no Instagram e visite o nosso site istoemanaus.com.br. Eu gostaria de parabenizar o programa do Edson, 40 anos que o Edson está aí em campo a serviço da população amazonense. E por que eu digo a serviço da população amazonense? Porque desde quando eu conheci o Edson, a função do programa dele era voltado fundamentalmente para a saúde pública, era para informar a população daquilo que ela tem direito e daquilo que ela precisa exigir para ela poder ter saúde. Então foi esse o contexto em que eu sempre vi o Edson trabalhando. Muito bom dia para você da nossa TV Norte Amazonas, onde nós estamos todos os sábados às 7h30 da manhã. E sempre com um assunto muito palpitante. E você pediu e nós atendemos. Trouxemos de novo o Dr. Sebastião Martin, que é ginecologista, mastologista, faz também a medicina integrativa e ainda é especialista em emagrecimento. Isso é muito importante, nós vamos ter um assunto bastante amplo. Claro, estamos no Churrasco da Vila, onde os prazeres da carne acontecem. E olha, você que ainda não conhece o Churrasco da Vila, fica na Rua Fortaleza 569, na Vila Municipal, e tem o seu delivery através do 985 30 6635. Churrasco da Vila, você tem aquela costela de fogo de chão, cupim também no fogo de chão, além de uma picanha suculenta, além ainda de um frango defumado. Olha gente, você falar em coisa boa, você pensa no Churrasco da Vila, porque quem gosta de carne aqui se encontra e se farta, porque são pratos muito bem servidos, que você come à vontade e olha, sem pensar também naquela gordurama que a gente sempre pensa e tem quando se fala de comer uma costela, porque a costela é por si só gordurosa. Mas eles têm um processo aqui que esconde, né? É evidente que ele não vai falar para todo mundo como que faz, mas tem um processo que essa gordura, ela se dissolve entre a carne. E aí você tem o sabor novo, um sabor gostoso, uma gastronomia nota 10. Como eu já falei, hoje com a honra e o prazer de estar com o Dr. Sebastião Martin, que é ginecologista, mastologista, faz a medicina integrativa e ainda é especialista em emagrecimento. Doutor, muito obrigado pela gentileza de estar conosco. Sabe que esse programa se completa quando o senhor aqui está. Por quê? Porque eu doso pelo telefone. Você que liga para a gente, falando, comentando as matérias, isso é muito bom, gente. É esse retorno que nós precisamos. Agora, eu preciso que vocês entrem na minha rede social e deixem o seu comentário, para que eu possa mostrar para ele, para que eu possa passar também para os clientes dele. Doutor, então, hoje a gente ouve falar muito pouco, quer dizer, muito pouco não, mas de uma escala menor, na endometriose. Eu queria conhecer um pouco disso tudo. Bom dia, mais uma vez eu agradeço a oportunidade de poder bater esse papo, né, sobre diversos assuntos referente à parte de ginecologia, de mama, de emagrecimento, e é uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Bom, endometriose é uma doença que a gente pode dizer que é uma doença de saúde pública, né? 9 milhões de mulheres são acometidas, né? Que a gente sabe que uma proporção de cada 10 mulheres, pelo menos 3 ou 4 são acometidas nessa proporção. E é uma doença que ela é benigna, de predominância estrogênica, ou seja, mais uma vez o hormônio atuando aí, e tem um comportamento maligno, vamos dizer assim. E como é que a gente pode definir endometriose? É a presença do endométrio, que é aquela parte que descama
do útero em regiões que não deveriam estar, pelo menos, como a parede do útero, e lá ela é chamada de adenomiose, no ovário, que é chamado de endometrioma, e nas regiões que podem ser acometidas na parte da pelve e também não só da pelve, né? Você pode ser acometido no pulmão, cérebro, você pode ser acometido na parte do diafragma, enfim. Por isso que as várias teorias que existem sobre endometriose, né, ela não tem só uma teoria, a mais aceita seria da menstruação retrógrada, ou seja, a mulher, além de menstruar através da vagina, ela menstrua através das trompas para a cavidade pélvica. Porém, aquela menstruação retrógrada, como é que você vai explicar a presença de tecido endometrial lá no pulmão? Com certeza, via sanguínea, né, outras vias que podem acometer. Então tem várias situações nesse aspecto. Doutor, e quais são os maiores problemas para a pessoa que é acometida de uma endometriose? Bom, toda vez que a mulher que tem endometriose, ela menstrua, por exemplo, ela vai ativar aquele tecido que está ectópico, que está fora do endométrio, e isso traz algumas consequências. Então, por exemplo, ela vai menstruar, vai ter um preparo todo do endométrio, vai descamar. Só que nesse preparo também, aquelas células que estão ectópicas em várias regiões do corpo, elas vão ser ativadas de uma forma distante, né? E isso traz, em consequência, aderência, dor. Como consequência de tudo isso, você pode ter uma infertilidade. 50% das mulheres podem ser inférteis a partir da endometriose, porque ela dá uma cicatrização nas regiões, né? 50% das mulheres podem ter dor. Algumas mulheres podem ter dor quando for fazer cocô, porque ela pode acometer a região do reto. Xixi pode acometer quando vai fazer xixi, porque pode acometer também a bexiga. Na hora da relação sexual, que nós chamamos tecnicamente de dispareunia, você pode também ter dor na penetração e no ato sexual em si. Por quê? Porque a cavidade fica tão fibrosada, fica tão acometida, que traz todas essas consequências. Ou seja, isso que o senhor passou são alguns dos sintomas que faz com que a pessoa tenha que procurar um especialista. Existem outros ainda, por exemplo, o que dá o start de isso aqui, não tenho dúvida, ela está com endometriose, então tem que partir para isso. Na verdade, assim, o médico ele tem que estar atento em ouvir o paciente, no caso a paciente, tá? Por quê? Porque, por exemplo, uma das coisas que chama a atenção, ela diz assim: doutor, antes de menstruar eu tenho uma cólica insuportável. Por quê? Chega ao ponto de eu não querer falar com ninguém, de tratar mal as pessoas, de ficar rolando na cama, de não querer ir para o meu trabalho ou para a minha escola, para a minha faculdade, né? Então isso é uma das características que acontece, né, em relação à endometriose. E existe tratamento para isso, doutor? Não existe cura, mas existe tratamento sim. E o tratamento, ao contrário do que se pensava, não é retirar o útero, né? Não é retirar o útero. A gente sabe, por exemplo, que a origem de tudo isso é o ovário. O ovário é que vai produzir toda essa situação, né? Lembra que eu falei que é uma doença predominantemente estrogênica? Então o ovário, ele produz também, 25% do caso é produzido no ovário, né, do estrógeno. Uma parte é produzida também numa glândula que está acima do rim, chamado suprarrenal, e outra parte também é produzida pela gordura periférica, né, da mulher. Doutor, então, como é que o profissional fecha esse diagnóstico? Ouvindo as queixas da paciente ou já só por um histórico, um breve histórico, já dá para se chegar a uma conclusão? O que a gente chama de anamnese, Edson, né? A gente vai ouvir a paciente e dessa história que ela relata, a gente pode direcionar, né? E você, de uma forma bem sutil, tu capta as coisas. Por exemplo, uma característica que acontece todo mês ela tem aquela dor antes da menstruação, mas é uma dor que a cada mês aumenta. É uma característica assim que chama muita atenção. Doutor, todo mês eu tenho cólica, mas parece que a cada mês a dor vai aumentando, a cólica vai aumentando. E isso também vai tirar o desejo sexual dela? Com certeza. Com certeza. Isso tira porque
a situação da endometriose, ela leva a esse estado também, com certeza. Doutor, tem uma Porque idade... mexe com a qualidade de vida na mulher, né? Bom, lembro para vocês que o Dr. Sebastião Marley tem a sua linha direta através do 98596-4177, linha direta com o Dr. Marley. Se você ligar e ele não conseguir te atender naquele momento, tenha certeza é porque ele está num procedimento, ou ele está em um atendimento. Então você insista um pouquinho que consegue falar com ele. Ou passa uma mensagem, ou usa o WhatsApp, que é mais prático ainda. Doutor, então, existe uma idade padrão que essa mulher possa desenvolver endometriose, ou uma jovem pode ter também isso? Edson, em média, a estatística mostra que uma paciente ela chega ao diagnóstico de endometriose por nós profissionais da mulher, né, ginecologistas, em média de 8 a 12 anos. É muita coisa. É muita coisa. Isso é para você ver como é que... Né, ou porque não existem ainda locais especializados para isso dentro do SUS, eu acho que é uma coisa que está engatinhando ainda, né, ou porque o médico realmente ainda não se atentou, porque ela fica de médico em médico, enfim. Ainda existe um atraso nesse diagnóstico. Tem colegas, por exemplo, que conseguem, né, diagnosticar com pacientes, por exemplo, com 14, 15, 16 anos, né, ainda consegue diagnosticar. Porque depende muito de vários fatores, mas o atraso, em média, é de 8 a 12 anos. E isso independe da sexualidade da mulher, independe da vida sexual dela, se ela já é uma mulher ativa ou se ela não teve ainda? Independe, porque, como eu falei, é uma doença que tem como predominância o estrógeno. Assim como, por exemplo, outras doenças de predominância estrogênica. Você tem, por exemplo, a síndrome do ovário policístico, SOP. Você tem o mioma. São doenças que têm como predomínio o estrógeno. Isso independe de ela ser uma pessoa que já tem uma atividade sexual ou não. Bom, vamos fazer um intervalo comercial e voltamos em seguida. Voltamos falando de uma coisa também que está muito na moda, que é o emagrecimento. Voltamos já.